Fala galera, eu tô lendo um livro que chama Cristianismo Básico, do John Stott. Eu não terminei de ler, mas eu queria falar sobre algumas coisas que eu achei interessante. E é sobre isso esse vídeo de hoje. Nesse livro ele faz uma análise a respeito de Cristo muito interessante. É como se ele fizesse uma análise de Jesus olhando de 4 ângulos diferentes. E é isso que eu queria trazer para vocês. E o primeiro ângulo que ele fala é o ângulo do próprio Cristo, quem ele diz que ele é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele dizem sobre ele, né? Ele é o Filho de Deus, ele diz que é o Filho do Homem, as referências do Antigo Testamento a respeito dele mesmo. E tudo isso ele confirma, que é parecido com o Pai e faz tudo aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele não pode fazer nada do que o Pai não faria. Essa é a posição de Cristo a respeito dele mesmo. Sobre a ótica dos amigos de Jesus é interessante, porque eu não tenho coragem de morrer por uma mentira. E eu acredito que eles também não tinham coragem de morrer por uma mentira. Assim como você, talvez não morra por uma mentira. E essa é a grande credibilidade do que os amigos de Jesus diziam. Talvez realmente alguns ali tivessem interesses só na provisão, em ser curado, e não tinha muito compromisso, né? Porque em alguns momentos Jesus era deixado sozinho, foi deixado de lado. E outros seguidores, eles não seguiam a Cristo por uma mentira, mas sim por uma verdade. E a ótica deles era muito interessante, porque eles reconheciam quem Jesus era. E tem a terceira ótica, que é a ótica daqueles que se colocavam como inimigos de Jesus, né? Eu digo que eles se colocavam como inimigos de Jesus, que eram os religiosos, que muitas vezes tentaram fazer certas sinucas, colocar Jesus em situações que ele pudesse se confundir ou realmente macular o seu ministério. Mas isso não acontecia, obviamente. E tudo que os inimigos de Jesus diziam ao seu respeito dava mais credibilidade a quem ele era do que outra coisa. O exemplo dos inimigos de Jesus que não encontraram nada contra ele foi Herodes, foi Pilatos, que lavou as mãos do sangue do inocente. Também tem o caso de um centurião, que depois de ver todo o martírio de Jesus, pôde dizer, realmente, esse homem é quem ele dizia ser. Depois de falar sobre esses 3 pontos de vista, o ponto de Jesus, dos amigos e dos inimigos, eu falo de um dos pontos que é mais importante, que é o seu ponto de vista, é quem Jesus é na sua ótica. Se você ainda não conhece, que você abra sua escritura e se deleite daquilo que Jesus falou, daquilo que Deus falou, aquele testamento sagrado para você. Que você procure uma igreja coerente com a palavra e seja acompanhado nessa caminhada. E em nome de Jesus a gente caminhe junto, como uma família que vai morar no céu.